O preço da ambição. O milionário que descobriu a paternidade no aeroporto. Um CEO milionário disse que nunca quis uma família. 5 anos depois, ele viu a vida que poderia ter tido, sorrindo de volta para ele em forma de filhas gêmeas que tinham seus olhos. Daniel Reis havia construído seu império tijolo por tijolo, não com amor ou apoio, mas com precisão fria e ambição implacável. Como CEO de uma das firmas de investimento que mais cresciam no Rio de Janeiro, ele não apenas administrava dinheiro, ele controlava futuros. Seus dias começavam às 5 da manhã com café preto e terminavam em algum momento depois da meia-noite com telas brilhantes e relatórios lidos pela metade. As pessoas o admiravam, outros o temiam. A maioria não ousava questionar suas decisões. Mas havia uma decisão que pairava nas sombras de seu sucesso imponente. A noite em que ele disse a Alice Costa que não precisava de uma família e foi embora sem pensar 2 vezes. Já fazia 3 anos, mas as palavras que ele jogou nela naquela noite ainda ecoavam em sua memória, embora ele raramente se permitisse revisitá-las. Você é apenas uma distração, ele havia dito, sua voz fria e final. Eu não quero uma família, eu quero a minha vida. Ele havia fechado a porta atrás dela sem saber que ela havia ficado do lado de fora daquele apartamento em lágrimas, uma mão repousando protetoramente sobre sua barriga, já sabendo o que ele não sabia. Ele se jogou no trabalho depois disso, novos edifícios, fusões, negócios internacionais. Ele estampava manchetes não por quem ele era, mas pelo que ele realizava. Seus membros do conselho elogiavam sua disciplina, seus clientes admiravam seu desapego. Para eles, ele era imparável, mas por trás das paredes de vidro de seu escritório, Daniel era um homem que havia se tornado intocável de propósito. Ele evitava pessoas que o lembravam do que ele havia deixado para trás. Ele se cercava de outros que falavam sobre mercados e métricas, não sobre memórias e aniversários perdidos. Uma manhã chuvosa de segunda-feira, enquanto revisava os números trimestrais, sua assistente entrou com um envelope. Chegou por portador, ela disse, colocando-o em sua mesa. Ele não olhou para cima. Apenas deixe. Horas depois, quando o escritório se acalmou e a chuva lá fora embaçou o skyline em um aguado de cinza, ele o abriu. Dentro havia uma nota curta, manuscrita. Eu não espero nada, eu só queria que você soubesse. Eu estou bem, nós estamos bem. Nenhuma assinatura, nenhum endereço de remetente. Mas ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Alice. Ele olhou para as palavras, o coração desacelerando, como se o mundo tivesse momentaneamente se inclinado. Ele não tinha notícias dela há 3 anos, não houve ligações, cartas ou posts em redes sociais. Ela havia desaparecido completamente e ele não havia procurado. Parte dele pensava que era melhor assim, mais limpo. Mas algo na nota o incomodou. Não o que ela dizia, mas o que não dizia. O plural. Nós estamos bem. Ele tentou ignorar, tentou arquivar no mesmo armário mental onde guardava todas as outras coisas que escolheu esquecer. Mas isso persistiu. Naquela noite, deitado sozinho em seu apartamento no arranha-céu com a cidade pulsando abaixo dele, Daniel Reis, o homem que disse que não precisava de ninguém, não conseguia dormir. Na manhã seguinte, ele partiu para uma viagem de negócios, outra cidade, outro discurso, outra transação. Sua equipe o encontrou no aeroporto, mas enquanto ele caminhava em direção ao portão, ele viu algo, ou melhor, alguém que o parou em seu caminho. Lá, logo após a linha de desembarque, estava Alice. Ela ainda não o tinha visto.
Ela estava ajoelhada, falando gentilmente com duas meninas pequenas que se agarravam a cada lado de suas pernas. Elas não deviam ter mais de 3 anos. Ambas tinham cabelo escuro que ondulava ligeiramente nas pontas e olhos azuis inconfundíveis e arregalados, o mesmo azul que olhava para ele do espelho todas as manhãs. E naquele momento, Daniel entendeu o significado da nota. Ele entendeu tudo, o silêncio, a finalidade. As meninas eram dele, e ele havia perdido tudo. Suas pernas ficaram pesadas enquanto ele avançava, a multidão se movendo ao redor dele como fantasmas. Pela primeira vez em anos, Daniel Reis não estava pensando no mercado ou no negócio, esperando em sua caixa de entrada. Ele estava pensando nas 2 filhas que nunca tinha conhecido, e na mulher que ele havia mandado ir embora porque acreditava que a família não tinha lugar em sua vida. Ele não sabia ainda, mas nada em seu mundo seria o mesmo novamente. O reconhecimento e a dor silenciosa. Daniel ficou congelado na beira do terminal, seu pulso martelando em seu peito, enquanto seus olhos se fixavam na cena à sua frente. Não era apenas o choque de ver Alice novamente depois de 3 anos, era o reconhecimento repentino e inegável nas feições das 2 meninas ao lado dela. O cabelo delas era o mesmo castanho profundo do dele quando era mais jovem, seus olhos azuis, surpreendentemente familiares, mesmo à distância. Uma delas puxou o vestido de Alice e sussurrou algo, enquanto a outra se agarrava a um bicho de pelúcia rosa com uma orelha gasta. Elas estavam vestidas com casacos e botas combinando, ambos um pouco grandes, como se tivessem sido passados ou comprados às pressas. Elas olharam para a mãe com o tipo de confiança natural e não dita que Daniel nunca havia conhecido, e ele sentiu uma dor lenta começar a criar raízes no centro de seu peito. Ele poderia ter se virado naquele momento. Ele poderia ter voltado para a multidão, embarcado em seu voo e se convencido de que era apenas coincidência. Mas ele não o fez. Ele deu um passo à frente e depois outro. Sua boca estava seca e sua mente disparava com tudo o que ele não sabia como dizer. Quando ele estava finalmente a poucos metros delas, Alice olhou para cima e sua expressão congelou. Os olhares deles se encontraram. O corpo inteiro dela se enrijeceu, não de medo, mas de preparação. Era claro que ela não esperava vê-lo ali. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, então se fecharam novamente. Ela se levantou, colocando instintivamente uma mão protetora no ombro de cada criança. Daniel engoliu em seco. Ele queria falar, mas nenhuma palavra saiu. As meninas olharam para ele com curiosidade, como crianças fazem quando sentem algo importante acontecendo, mas não entendem. Uma delas encostou a cabeça no quadril de Alice e sussurrou novamente, mais alto desta vez. Mamãe, quem é aquele homem? A expressão de Alice não mudou. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se virou para as meninas e disse gentilmente: Por que vocês não vão se sentar naquele banco ali? A mamãe estará bem aqui. Elas hesitaram, então obedeceram, caminhando até uma fileira de assentos a apenas alguns passos de distância, perto o suficiente para ouvir se tentassem. Daniel se aproximou, mas lentamente, como se qualquer movimento repentino pudesse fazer tudo desmoronar. Alice, ele disse calmamente, sua voz estranha para si mesmo. Elas são... Sim, ela respondeu antes que ele pudesse terminar. Elas são suas? As palavras caíram entre eles como um trovão. Ele olhou para ela, lutando para processar a frase, mas em seu coração ele já sabia. Por que você não me contou? O olhar dela era firme, mas havia um leve tremor em sua voz quando ela respondeu.
porque você deixou muito claro que não queria uma família. Eu não ia implorar para você mudar de ideia. Eu não queria que elas crescessem se perguntando por que o pai delas as ressentia. Eu pensei que mantê-las longe seria mais gentil do que deixá-las crescerem indesejadas. Eu nunca... Ele começou, mas ela o interrompeu. Você disse, Daniel. Eu me lembro das palavras exatas. Eu não quero uma família, Alice. Eu nunca vou querer. Você disse isso como se fosse lei. Então eu fui embora. Eu não tinha dinheiro, não tinha plano. Fiquei com uma amiga até conseguir trabalho. Eu fiz o que tinha que fazer e eu as criei sozinha. Não havia ódio em sua voz, apenas exaustão e algo mais que ele não conseguia nomear. Tristeza, talvez, ou decepção tão profunda que se transformou em desapego. Ele olhou para as meninas novamente, agora brincando calmamente com o bicho de pelúcia, e se sentiu como um intruso em uma vida que deveria ter sido dele o tempo todo. Quais são os nomes delas? Ele perguntou. Elisa e Clara, ela disse. Elas têm 3 anos. O aniversário delas foi no mês passado. Ele assentiu lentamente, como se ancorando-se nos fatos. Elas são lindas. Elas são fortes. Ela corrigiu. Elas são gentis, espertas e teimosas como o inferno. Elas nunca perguntaram sobre o pai delas, porque eu nunca dei a elas um motivo para pensar que estavam perdendo alguma coisa. Mas eu acho que isso está prestes a mudar. Ele olhou para baixo, sua voz mal um sussurro. Eu quero conhecê-las, por favor. Eu sei que não mereço, mas... Não, você não merece, ela disse sem rodeios. Mas essa não é realmente a questão, é? Eles ficaram ali por um longo momento em silêncio, cercados pelo barulho do aeroporto, as malas rolando, os anúncios no alto-falante. Mas todo o resto havia desaparecido. Daniel não era mais um CEO. Ele não era um milionário. Ele não era um homem poderoso com pessoas esperando para ouvir suas decisões. Ele era apenas um estranho para 2 meninas que não tinham ideia do quanto ele já as havia falhado. Alice olhou para as filhas e suspirou. Eu não estou dizendo não, mas também não estou dizendo sim. Você quer conhecê-las. Você terá que fazer isso nos termos delas e nos meus. Eu vou, ele disse rapidamente, custe o que custar. Então comece por aparecer sem fugir, ela disse, porque elas nunca viram um homem desaparecer e eu não planejo deixar isso acontecer agora. Ele assentiu novamente, desta vez com algo mais próximo de compreensão. E enquanto Alice voltava para as meninas e se ajoelhava entre elas, Daniel permaneceu onde estava, não pronto para seguir, ainda não convidado a entrar. Mas pela primeira vez em anos, ele ficou parado, não por indecisão, mas porque algo real o havia enraizado no local. Ele tinha vindo ao aeroporto esperando perseguir um negócio. Em vez disso, ele encontrou a vida da qual havia fugido 3 anos antes. E enquanto observava as 2 meninas sorrirem para a mãe, ele soube, profundamente em uma parte de si mesmo, que ele havia enterrado por muito tempo, que nada em seu mundo jamais seria mais importante do que ganhar o direito de fazer parte do delas. Regras e rotinas. O plano de redenção. Daniel não conseguiu se concentrar em nada depois daquele dia. A imagem das meninas, suas filhas, permaneceu com ele como uma marca na parte de trás de suas pálpebras. Ele cancelou reuniões, remarcou voos e adiou todas as tarefas que antes pareciam urgentes. Pela primeira vez em sua carreira, ele deixou sua vida pessoal ter precedência, e não foi porque ele queria, foi porque ele não conseguia funcionar de outra forma. Ele passou horas andando em seu apartamento, olhando para o skyline da cidade que costumava representar realização e clareza, agora embaçado pela névoa de sua própria culpa e confusão.
Sua mente continuava reprisando o momento em que Alice confirmou o que ele já havia adivinhado. Elas são suas. 3 anos. 3 aniversários. Primeiros passos. Primeiras palavras. Noites sem dormir. Joelhos ralados. Livros de histórias e canções de ninar suaves. Todos os momentos que ele havia perdido. Ele não apenas havia falhado com Alice, ele havia falhado com elas. Não por ter ido embora, mas por não ter sabido. Por ter tanta certeza de que o amor e a conexão eram distrações, não presentes. Ele se lembrava de dizer a si mesmo na época que estava escolhendo liberdade, foco e sucesso. Mas agora, com uma dor mais profunda do que ele sabia ser possível, ele percebeu que havia escolhido o vazio. Ele enviou um e-mail para Alice 2 dias depois, sua mensagem direta, mas não exigente. Eu gostaria de conversar novamente, nos seus termos. A resposta dela veio na manhã seguinte, curta, mas não fria. Sábado, 14 no parque perto da Praça General Osório, em Ipanema. Venha sozinho, não se atrase. Naquele sábado, ele chegou 10 minutos mais cedo. Ele vestiu roupas casuais que pareciam não naturais nele, jeans e um suéter macio, mas ele queria parecer acessível, menos como o homem que uma vez bateu uma porta na cara de tudo o que importava. O parque estava tranquilo, apenas algumas famílias espalhadas, um passeador de cães e o casal ocasional vagando pelos bancos. Exatamente às 14h, Alice apareceu. As gêmeas estavam com ela, cada uma segurando uma de suas mãos. Elas estavam vestidas com jaquetas combinando novamente, desta vez em amarelo suave, e ambas usavam pequenas mochilas cobertas de animais de desenho animado. Alice as conduziu em direção ao parquinho e Daniel observou enquanto ela as ajudava a subir no escorrega. Ela não o cumprimentou imediatamente. Ela deixou as meninas brincarem. Ele se aproximou lentamente e sentou-se na extremidade oposta do banco que ela havia escolhido. Por vários minutos eles não disseram nada. O silêncio não era hostil, apenas cauteloso. Finalmente ela falou: "Elas pensam que você é alguém com quem eu costumava trabalhar. Eu não sabia o que mais dizer." Ele assentiu lentamente, olhando para as gêmeas com uma mistura de admiração e luto. "Elas são incríveis." "Elas são tudo," Alice disse simplesmente. "E elas são felizes. Eu preciso que você entenda isso. Eu não as criei para se sentirem como se algo estivesse faltando. Eu não queria que elas crescessem se sentindo abandonadas. Eu não quero tirar nada delas," ele disse, sua voz cuidadosa. "Eu só quero conquistar um lugar na vida delas, seja lá como isso tiver que acontecer." Alice olhou para ele então, seus olhos penetrantes, mas não indelicados. "E o que isso significa, Daniel? Você quer visitar de vez em quando, enviar presentes, pagar a escola e chamar isso de paternidade? Porque eu não preciso disso. Elas não precisam disso. Se você é sério, isso significa consistência, significa sacrifício, significa que elas vêm em primeiro lugar, todas as vezes." "Eu sei que não tenho o direito de pedir sua confiança," ele disse calmamente, "mas estou pedindo a chance de construí-la." Alice se virou para o parquinho. Elisa havia caído na areia e agora estava limpando as mãos com determinação exagerada. Clara gritou algo sobre o balanço. A risada delas ecoava pelo ar, leve e desinibida. "Elas merecem alguém que não vá embora quando a situação ficar difícil," disse Alice. "Então, se você quer ser pai, não comece prometendo nada. Comece por aparecer." "Eu vou," Daniel disse. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele disse isso sem dúvida ou condição. Eles se sentaram em silêncio novamente e, depois de um tempo, Alice se levantou.
Você pode nos acompanhar até em casa se quiser, mas mantenha distância. Deixe-me lidar com elas. Elas não estão prontas para entender ainda. Ele a seguiu vários passos atrás enquanto as meninas pulavam na calçada, perseguindo-se e pedindo lanches. Daniel manteve as mãos nos bolsos e observou tudo. A maneira como Alice se abaixava instintivamente para impedir Elisa de correr para a rua, como Clara choramingou quando seu cadarço se desfez, como Alice se agachou para amarrá-lo sem perder o ritmo. Ele observou com admiração e culpa, tudo emaranhado em um nó impossível. Quando chegaram ao prédio de apartamentos, Alice se virou para ele. Vamos tentar isso, lentamente. Mas se você desaparecer de novo, mesmo uma vez, acabou. Sem explicações e sem redenção. Entendido? Sim, ele disse, entendido. Ela assentiu, então pegou na mochila de uma das meninas e tirou um pedaço de papel dobrado. Este é o horário semanal delas. Comece pequeno. Veja do que elas gostam. Então, talvez você possa se juntar a nós na biblioteca no próximo fim de semana. Ele pegou o papel como se fosse sagrado. Ela não se despediu, apenas se virou e guiou as gêmeas para dentro. Daniel ficou na calçada muito tempo depois que a porta se fechou. A rua ao seu redor fervilhava de vida. Carros, conversas, buzinas, mas tudo o que ele conseguia ouvir era a risada de Clara ecoando em seus ouvidos. Ele havia começado a perceber que a redenção não viria com um grande gesto ou pedido de desculpas. Viria com cada manhã cedo, cada caminhada no parque, cada momento tranquilo que ele tivesse permissão para testemunhar. E pela primeira vez em sua vida, Daniel Reis, o homem que havia jurado que não precisava de uma família, encontrou-se esperando nada mais do que a chance de finalmente ser uma, contando histórias e construindo pontes. Daniel passou os dias seguintes estudando o papel que Alice havia lhe entregado, como se fosse o projeto de uma vida que ele nunca soube que queria. Estava cheio de notas manuscritas sobre as rotinas diárias das meninas, a que horas elas geralmente acordavam, quais snacks elas gostavam, quais livros Clara sempre escolhia para a hora de dormir e como Elisa às vezes ficava com medo de barulhos altos. Havia até um pequeno post-it na parte de trás que dizia biblioteca, sábados, 10 horas, hora da história, se estiverem com vontade. Não era apenas informação. Era um vislumbre do mundo do qual ele havia sido excluído. Um mapa para os corações de duas crianças que ele havia perdido completamente. E ele sabia que se errasse mesmo um passo, poderia perder o frágil fio que Alice estava lhe oferecendo. No sábado seguinte, ele chegou à biblioteca às 9h45, sem saber se elas viriam. Ele ficou no canto perto da seção infantil, fingindo folhear livros sobre paternidade, embora as palavras não registrassem. Ele estava dolorosamente ciente de como ele se destacava entre as mães e os pais que pareciam ter sempre pertencido ali, rindo facilmente, agachando-se ao lado de seus filhos, falando sobre lanches e pausas para o penico e fantoches favoritos. Exatamente às 10 horas, Alice apareceu com Elisa e Clara. Ambas as meninas usavam casacos combinando com patches de flores e carregavam pequenas mochilas em forma de animais. A de Elisa era um coelho, a de Clara era um urso. A respiração de Daniel ficou presa em sua garganta ao vê-las. Elas estavam conversando animadamente, já animadas, e Alice segurou as mãos delas frouxamente enquanto examinava a sala. Quando ela o viu, sua expressão não suavizou nem se enrijeceu. Simplesmente o reconheceu. Ela fez o menor dos acenos e se aproximou. Elas sabem o seu nome agora, ela disse em voz baixa,
sem olhar para ele diretamente. Eu disse a elas que você era alguém especial que elas iriam conhecer. Não force. Não apresse nada. Daniel se agachou para ficar na altura dos olhos enquanto as meninas se aproximavam. Oi, Elisa! Oi, Clara! Ele disse gentilmente. Elas olharam para ele, incertas, mas não assustadas. Clara inclinou a cabeça. Você é o cara do parque, ela disse com certeza, como se identificasse uma peça de quebra-cabeça. Você nos seguiu até em casa. Daniel sorriu, surpreso com a perspicácia dela. Eu segui, eu queria estar perto de vocês. Elisa se escondeu atrás da perna de Alice, observando-o de lado. Você é amigo da mamãe? Daniel fez uma pausa. Eu estou aprendendo a ser, e espero que eu possa ser amigo de vocês também. Nenhuma das meninas respondeu diretamente, mas elas seguiram Alice para a roda de leitura. Daniel não se sentou com elas, mas ficou por perto, à vista. Ele observou enquanto a bibliotecária animava a tia História, usando grandes gestos com as mãos e vozes engraçadas, e viu Clara rir alto enquanto Elisa encostava a bochecha no ombro de Alice, os olhos arregalados e brilhantes. Depois da hora da história, Alice levou as meninas para escolher livros, e para surpresa de Daniel, Clara puxou sua manga. Vem me ajudar a escolher um engraçado. Foi a primeira vez que ela o procurou voluntariamente. Ele a seguiu até as prateleiras, agachando-se ao lado dela, enquanto ela puxava um livro após o outro, explicando por que cada capa era muito chata ou muito infantil. Ela finalmente escolheu um sobre um cachorro falante que possuía uma padaria e, orgulhosamente, o entregou a ele. Vamos ler este da próxima vez. Elisa não foi tão rápida em se aquecer, mas também não o evitou. Quando chegou a hora de ir embora, ela olhou para cima e disse calmamente: Tchau, Daniel. Não foi muito, mas foi o suficiente para fazer seu peito apertar com algo perigosamente próximo da esperança. Alice não falou muito na caminhada de volta para o apartamento delas, mas quando chegaram à porta da frente, ela se virou para ele. Elas não choraram, elas não resistiram. Isso é alguma coisa. Ele assentiu, sem saber o que dizer que não soasse como súplica, mas então ela acrescentou: Tem um parque aqui perto. Nós vamos, às vezes depois da escola, às sextas-feiras. Estaremos lá na próxima semana. Se você quiser, eu estarei lá, ele disse imediatamente, sem se importar com o quão ansioso ele soava. Naquela semana, ele reorganizou toda a sua agenda de trabalho para estar livre na sexta-feira à tarde. Sua assistente levantou uma sobrancelha, mas não questionou. Pela primeira vez, Daniel deixou seu escritório no meio do dia sem culpa. Ele chegou ao parque cedo novamente, desta vez trazendo uma pequena sacola cheia de livros para colorir e giz de cera. Não era muito, mas parecia uma oferenda. Um começo. Quando as meninas o viram, Clara correu, sem hesitação. Elisa foi mais lenta, mais observadora, mas acabou se juntando a eles. Alice sentou-se em um banco próximo, observando, silenciosa, mas presente. Daniel sentou-se na grama com as meninas, ajudando-as a colorir. Ele ouviu enquanto elas discutiam sobre qual princesa tinha o melhor vestido, e riu quando Clara sujou os dedos de tinta roxa. Em um momento, Elisa encostou-se a ele brevemente, descansando sua cabecinha em seu braço. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para enviar uma onda de emoção através dele, tão forte que ele teve que desviar o olhar para não chorar. Mais tarde, enquanto eles arrumavam as coisas, Alice disse calmamente: Elas estão fazendo perguntas agora, sobre você, sobre por que você não estava por perto antes. Daniel engoliu em seco. Eu vou responder o que elas perguntarem. Eu não vou mentir. Ela assentiu.
Então é melhor você estar pronto, porque elas não esquecem nada. Naquela noite, Daniel sentou-se sozinho em seu apartamento, cercado pelo silêncio que não o confortava mais. Ele olhou para os desenhos que as meninas haviam lhe dado, rabiscos e corações tortos, e os pregou em sua geladeira. O silêncio não era mais vazio, estava esperando. Era um espaço sendo lentamente preenchido por risadas, perguntas, perdão e talvez, eventualmente, amor. Um pai que fica, consistência, acima de tudo. As perguntas vieram mais cedo do que Daniel esperava. Começou com Clara, que sempre foi a mais curiosa das duas. Uma tarde tranquila no parque, depois que ele as empurrou nos balanços e distribuiu fatias de maçã, Clara puxou sua manga e perguntou: "Por que você não morava conosco quando éramos bebês?" A voz dela não era acusatória, era simplesmente cheia da honestidade, direta e inocente que só as crianças possuíam. Elisa observou de perto de seu assento no escorrega, prendendo a respiração, seus grandes olhos azuis fixos em Daniel, como se a forma de sua resposta pudesse mudar algo fundamental em seu mundo. Daniel sentiu o peso daquele momento pressionar em seu peito. Alice o havia avisado que isso viria, mas nenhuma preparação poderia tornar mais fácil. Ele se agachou para ficar no nível dos olhos de Clara e falou cuidadosamente, cada palavra medida, não para se proteger, mas para protegê-las. "Eu não sabia sobre vocês", ele disse calmamente. "Eu não sabia que vocês existiam e a culpa foi minha. Eu disse coisas para a sua mamãe que a fizeram acreditar que eu não iria querer saber. E ela estava certa em ter medo de que eu pudesse ir embora. Mas agora eu sei sobre vocês, e eu nunca mais vou embora." Clara piscou para ele, parecendo absorver a resposta. Então estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. "Você tem os mesmos olhos que a gente." Daniel sorriu e assentiu. "Eu notei isso também." Elisa não disse nada na hora, mas quando caminharam para casa mais tarde, ela estendeu a mão e pegou a dele sem olhar, e aquele gesto silencioso pareceu mais poderoso do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Nas semanas seguintes, Daniel se tornou uma presença mais permanente em suas vidas. Ele aparecia toda sexta-feira no parque, juntava-se a elas para a hora da história de sábado e começou a ajudar com pequenas tarefas de fim de semana. Idas ao supermercado, idas à farmácia, esperar na fila da padaria apenas para comprar os cupcakes que Clara gostava. Lentamente, as meninas pararam de perguntar se ele estava vindo e começaram a presumir que ele estaria lá. Elas lhe contavam piadas sem sentido, mostravam seus rabiscos com orgulho e uma vez até tentaram fazer maquiagem em seu rosto enquanto ele cochilava no sofá. Daniel as deixou rindo por entre as manchas de glitter e gloss, porque o som das risadas delas era mais valioso do que qualquer negócio que ele já havia fechado. Ele e Alice ainda mantinham as coisas cautelosas. As conversas deles eram curtas, focadas em logística, mas não carregavam mais o peso da acusação. Havia tensão, é claro, anos de ressentimento, e silêncio não desapareciam da noite para o dia, mas também havia uma crescente camada de esforço mútuo. Eles estavam coexistindo, criando os filhos e começando a reconstruir algo que não precisava se parecer com o passado. Uma noite, enquanto as meninas dormiam no sofá após um dia particularmente exaustivo no jardim zoológico do Rio, Alice sentou-se ao lado de Daniel com 2 canecas de chá. O silêncio entre eles era confortável pela primeira vez em anos. Ela finalmente falou, sua voz baixa. "Elas te adoram, sabia? Eu não pensei que isso aconteceria tão rápido. Eu não esperava que parecesse tão normal." Daniel olhou para as gêmeas, uma espalhada em um travesseiro, a outra ainda agarrada a um pinguim de pelúcia,
e sentiu algo desconhecido. Paz. Nem eu, ele disse. Eu não mereço a facilidade com que elas perdoam. Alice tomou um gole de chá, seus olhos nas meninas. Elas não sabem o que você fez. Elas apenas sabem como você as faz se sentir agora. Crianças vivem no presente, não no passado. Mas isso significa que você tem que continuar aparecendo, todo santo dia. Eu vou, ele disse, e ele disse isso com mais profundidade do que qualquer coisa que ele já havia dito em sua vida. Eu não quero perder mais um segundo. Ela olhou para ele por um longo momento, seu rosto ilegível. Eu costumava pensar que você nunca seria capaz disso, ela disse honestamente. De se importar, de ser altruísta, de não fugir do amor. Eu também pensava, ele respondeu. Eu pensei que ambição e família não podiam viver no mesmo mundo. Eu pensei que precisar de pessoas me tornava fraco. E agora? Agora eu sei que eu estava com medo, ele disse. Medo de que, se eu deixasse alguém chegar perto o suficiente, eles veriam as partes de mim que eu não queria admitir que estavam quebradas. Alice não respondeu, mas também não discutiu. Ela se recostou no sofá e fechou os olhos por um momento. As meninas se mexeram ligeiramente em seu sono e, instintivamente, tanto Daniel quanto Alice estenderam a mão para ajustar seus cobertores. As mãos deles se roçaram. Nenhum dos dois se afastou. Naquele pequeno e tranquilo momento, algo mudou. Não foi reconciliação, não foi uma promessa, mas foi o som suave de paredes começando a cair. Daniel saiu tarde naquela noite, seu coração pesado e cheio ao mesmo tempo. Quando chegou em casa, ele parou na porta de seu apartamento e olhou para seu espaço imaculado e frio. Então ele foi para o quarto de hóspedes, agora cheio de brinquedos e cobertores extras, e sentou-se na beira da cama, olhando para um desenho que Clara havia feito naquela tarde. Mostrava 4 bonecos de palito, todos de mãos dadas. Acima deles, em letras desajeitadas, ela havia escrito: Minha família. Daniel tocou o papel gentilmente e pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que a família não era sobre o que você dizia que queria. Era sobre quem você aparecia quando era mais importante. O sucesso que realmente importa. As semanas seguintes se desenrolaram com um tipo de ritmo que Daniel nunca havia conhecido antes. Um que não dependia de reuniões, prazos ou estratégia de sala de reuniões, mas de acordar cedo, sessões de colorir no chão, pequenos joelhos ralados e a confiança calorosa e suave de 2 meninas que estavam aprendendo a abrir espaço para ele em suas vidas. Cada momento ainda era novo, ainda frágil, mas as rachaduras estavam começando a se preencher. Ele não era perfeito. Às vezes ele trazia o lanche errado ou esquecia que Elisa não gostava de barulhos altos. Ele teve que aprender a fazer tranças e a explicar por que alguns desenhos só eram para mais tarde, embora Clara insistisse no contrário. Mas ele tentou, e naquele esforço, algo dentro dele amoleceu. Alice também percebeu. Ela nunca disse isso abertamente, mas Daniel podia ver na maneira como o tom dela mudava quando ela falava com ele, na maneira como ela não verificava mais todos os movimentos dele com as meninas. Ela confiava nele, lentamente, cautelosamente, mas a confiança estava crescendo, peça por peça, entre todos eles. Ele havia ganhado um conjunto de chaves para o prédio delas. Ele era convidado a entrar sem hesitação. As meninas agora gritavam o nome dele quando o viam. Clara gostava de subir em seu colo e contar longas histórias sinuosas que não faziam sentido, mas exigiam atenção total. Elisa, frequentemente, se sentava ao lado dele,
Durante momentos tranquilos, encostando o ombro no dele sem dizer uma palavra, sua presença deliberada e aterradora. Em uma sexta-feira à noite, Alice o convidou para ficar para o jantar. Foi a primeira vez que ela ofereceu sem que as meninas o pedissem. Eles comeram espaguete à bolonhesa em torno de uma mesa desordenada, com pratos incompatíveis e garfos minúsculos, e Daniel se sentiu mais em casa naquele caos do que jamais havia se sentido no silêncio imaculado de sua cobertura. Depois que as meninas foram para a cama, ainda rindo da história que ele havia lido para elas, Alice sentou-se ao lado de Daniel no sofá e serviu 2 taças de vinho. Eles conversaram sobre paternidade e as coisas bizarras que as crianças diziam e faziam. Então a conversa mudou, como sempre ameaçava fazer, em direção ao passado. Ela perguntou se ele se lembrava da noite em que eles terminaram. Ele se lembrava. Não porque ele queria, mas porque nunca parou de ecoar em sua memória. Ele se lembrava de como ele tinha sido frio, de quão finais suas palavras foram e de como ela olhou para ele então, não com raiva, mas com devastação silenciosa. Eu estava assustado, ele admitiu. Não de estar com você, de falhar com você, de me tornar alguém que eu não sabia ser. Alice olhou para ele por um longo tempo antes de responder. Você não falhou comigo, você falhou consigo mesmo. As palavras dela não carregavam acusação. Elas continham a verdade, do tipo que perfurava e curava ao mesmo tempo. Ele assentiu, incapaz de negar. Eu acho que parte de mim sempre soube que ir embora não era força. Era medo disfarçado de confiança. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora estou cansado de ter medo, ele disse. Estou cansado de fugir do amor porque ele não vem com garantias. Você e as meninas, vocês me assustam de maneiras que importam, porque eu me importo. E eu não quero passar mais um dia fingindo que não. O ar entre eles mudou, não de repente, mas como algo que havia se movido o suficiente para ser notado. Ela não se aproximou, não sorriu ou tocou sua mão, mas também não se afastou. Isso foi o suficiente. Ao sair naquela noite, Elisa acordou e tropeçou para fora de seu quarto, sonolenta e confusa. Daniel se agachou e a pegou no colo, e em vez de pedir pela mãe, ela enrolou os braços em volta do pescoço dele e sussurrou. Fica amanhã. Na manhã seguinte ele estava lá antes mesmo que elas acordassem. O que começou como sábados desajeitados e silenciosos se transformou em dias inteiros passados juntos. Cafés da manhã de panquecas, visitas ao parque, tardes de cinema com pipoca espalhada no sofá e, eventualmente, noites tranquilas onde os 4 se sentavam na sala de estar, jogando jogos de tabuleiro e rindo como se sempre tivessem sido uma família. Daniel comprou 2 assentos de carro para seu carro. Ele começou a carregar lanches de emergência e elásticos de cabelo extras em seu porta-luvas. Ele começou a agendar reuniões em torno de aulas de balé e visitas escolares. Sem perceber, sua agenda ficou cheia de coisas que não tinham nada a ver com dinheiro e tudo a ver com significado. Ele não falava muito sobre trabalho agora, não porque não fosse importante, mas porque não o definia da maneira que costumava definir. Pessoas no escritório notaram. Sua assistente brincou que ele havia começado a sorrir mais, que ele até ria sem ser solicitado. Ele não se importava com a provocação. Ele nem se importou quando seu conselho começou a perguntar se ele estava pensando em se afastar um pouco. A verdade era que ele já havia se afastado. Não porque estava esgotado, mas porque, pela primeira vez, ele tinha algo melhor para fazer. Uma noite, enquanto as meninas estavam adormecidas depois de um longo dia na cidade, Clara sussurrou.
Você parece um lar agora. Ele ficou sentado ali muito depois que elas adormeceram, segurando aquela frase como um salva-vidas. Porque nenhum título, nenhum patrimônio líquido, nenhum sucesso da empresa jamais lhe havia dado aquele sentimento. Apenas elas. Apenas isso. E em algum lugar fundo, Daniel começou a acreditar que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se tornar o tipo de homem que elas já acreditavam que ele era. Reconstrução e recomeço. A mudança não veio com uma confissão dramática ou um gesto romântico. Aconteceu lentamente, como toda mudança significativa acontece, na maneira tranquila, como Daniel e Alice começaram a se olhar, na maneira como suas conversas ficaram mais longas depois que as meninas iam dormir e em como a risada deles voltou, não forçada ou nostálgica, mas real e presente. A confiança, uma vez quebrada e enterrada sob anos de silêncio, começou a crescer novamente entre eles. Não houve um momento oficial em que as coisas ficaram românticas, nenhuma declaração de amor sussurrada à luz de velas. Mas uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, Alice sentou-se ao lado de Daniel no sofá e encostou a cabeça em seu ombro. Ele não falou, não se moveu, apenas colocou a mão sobre a dela, e eles ficaram sentados assim por quase 1 hora. Foi o suficiente. Foi tudo. Na primavera, Daniel começou a passar fins de semana inteiros com as meninas. Ele as pegava na pré-escola quando Alice precisava trabalhar. Ele aprendeu a arrumar o cabelo delas do jeito que elas gostavam. 2 tranças para Clara, um único rabo de cavalo com um clipe brilhante para Elisa. As meninas não hesitavam mais quando o viam. Elas corriam para ele com os braços abertos, gritando, "Papai!", como se sempre tivesse sido assim. Daniel ainda tinha trabalho, sua firma não desapareceu, mas ele havia se afastado de uma forma que chocou seus colegas. Ele entregou responsabilidades, permitiu-se ser substituído no pódio e, pela primeira vez em sua carreira, não se importou que outra pessoa estivesse falando em seu lugar. Seu conselho não entendeu no início. Eles pensaram que ele estava perdendo o foco, que ele poderia estar planejando uma saída tranquila. Mas o que ele havia encontrado com Alice e as meninas não era uma saída. Era a vida que ele nunca soube que poderia construir. Alice observou tudo isso com cuidado. Ela não apressou. Ela não o perdoou completamente da noite para o dia. Mas lentamente ela o deixou voltar, não porque ele implorou, mas porque ele provou a si mesmo repetidamente através de ações, não palavras. Ainda havia noites em que velhas feridas afloravam entre eles. Discussões sobre o passado surgiam às vezes, repentinas e agudas, mas elas sempre terminavam com pedidos de desculpas tranquilos e longas conversas na cozinha tomando chá frio. A fundação que eles estavam construindo agora era real, conquistada, não prometida. Em um domingo, após um longo dia na praia com as meninas, Alice convidou Daniel para ficar para o jantar. Eles fizeram tacos juntos enquanto as meninas brincavam de se vestir na sala de estar. Alice encostou-se no balcão e o observou fatiar vegetais com surpreendente habilidade. Ela sorriu, cansada, mas contente. "Você não é ruim nisso", ela disse. Ele olhou para cima, sorrindo. "Eu tenho praticado. É isso que faz a diferença", ela disse suavemente. "Você pratica, você tenta." Naquela noite, enquanto limpavam e as meninas adormeciam ainda vestindo vestidos de princesa incompatíveis, Daniel estava parado perto da porta, sem saber se ia embora ou ficava. Alice se aproximou, olhou para ele e disse calmamente: "Você não precisa continuar indo embora.
Ele não respondeu com palavras. Ele se aproximou, a abraçou e a segurou por um longo tempo. Ela não se afastou. Semanas depois, Daniel sentou-se com as meninas no chão de seu apartamento, cercado por blocos de construção e peças de quebra-cabeça. Clara estava contando sobre sua padaria imaginária e Elisa estava desenhando uma foto de sua família. Ela a mostrou a ele com orgulho. Tinha 4 bonecos de palito, muito altos, muito pequenos, parados sob um arco-íris. Acima disso, ela havia escrito Lar. Daniel olhou para o desenho e depois para as filhas, ambas olhando para ele com olhos azuis combinando, cheios de amor e travessura. Ele sentiu uma admiração silenciosa preencher seu peito. Não muito tempo atrás, ele era um estranho para elas. Não muito tempo atrás, ele era um homem fugindo da conexão, da responsabilidade, da aterrorizante vulnerabilidade de ser necessário. Agora, ele era alguém que elas chamavam quando estavam com medo, alguém que sabia como fazê-las rir, alguém em quem elas confiavam para aparecer, repetidamente. Mais tarde, naquela noite, Alice se juntou a eles no chão. Eles conversaram sobre planos de verão, a nova obsessão das meninas por acampar e como todos poderiam fazer uma viagem de fim de semana juntos. Parecia comum, parecia extraordinário. Enquanto a noite se instalava ao redor deles e as luzes da cidade brilhavam à distância, Daniel percebeu que esta era a vida que ele havia construído, não perseguindo-a, mas desacelerando o suficiente para deixá-la crescer. O homem que antes acreditava não ter lugar em uma família, agora sabia melhor. Ele não havia perdido tudo naquela noite em que fechou a porta para Alice anos atrás. Ele havia pausado. E de alguma forma, impossivelmente, a vida lhe deu a chance de apertar o play novamente. Não do começo, mas do meio, onde as histórias reais vivem. As histórias com erros e reparação, com crescimento e graça, com alegria que é confusa, imperfeita e inesquecível. Daniel Reis não era apenas um pai agora. Ele não era apenas um parceiro ou um homem que havia se redimido. Ele era um homem que finalmente entendeu o que significava amar com as 2 mãos abertas e ficar. Comentário final. Na minha opinião, o final desta história atinge uma corda emocional poderosa, porque não se baseia em grandes gestos ou resoluções irrealistas. Em vez disso, ele se apoia em algo mais humano: crescimento lento, esforço honesto e redenção silenciosa. A jornada de Daniel não é sobre transformação repentina, é sobre aprender a aparecer, todos os dias, para as pessoas que ele uma vez afastou. É isso que faz a conclusão parecer conquistada. O que mais aprecio é que a história não finge que o perdão vem facilmente, ou que o amor retorna automaticamente após a traição. A cautela de Alice, a confiança gradual das crianças e a humildade de Daniel refletem a beleza complicada da cura real. No final, ele não é perfeito, mas ele está presente. E às vezes, a presença é mais poderosa do que a perfeição. É uma história sobre segundas chances, não o tipo que cai no seu colo, mas o tipo que você tem que construir com as próprias mãos. E nisso é silenciosa e profundamente esperançosa.